Olá, e obrigado aí pela tua companhia aqui junto a mais um tutorial disponível aqui no meu canal do YouTube. Neste eu vou fazer aqui um exercício prático usando os recursos em conjunto com o Quick Effects, que é um efeito rápido de fumaça para criarmos o objeto que vocês viram aí na introdução. Eu quero também aproveitar aqui e mostrar a vocês que eu já estou utilizando a versão Blender 2.77. Observe que a tela já é uma tela de apresentação diferente. A data de lançamento dessa versão foi no dia 18/3/2016. Vocês podem ver isso aqui em cima, bem aqui no canto superior direito. E caso vocês se interessem em baixar o programa aí para atualizar a versão que vocês têm ou até mesmo instalar no seu equipamento, lembro a vocês que temos aqui o site denominado www.blender.org. Existem outros sites aqui dentro do próprio Brasil, que é o blender.com.br, que vocês também podem baixar essa última versão aqui já disponibilizada. Se vocês quiserem ver como é que se baixa, olha o link que está aí abaixo, que vai te dar uma orientação de como é que vocês podem baixar o programa e instalá-lo aí de forma gratuita no seu equipamento. Lembrando a vocês que esse é um programa livre, vocês podem usar, não há necessidade de chave de licença, e não é um programa que vocês vão ter que custear para poder trabalhar com ele. Ele é gratuito. Vamos lá. Voltando então à nossa área de trabalho aqui do Blender, né? Vamos sair dessa tela de apresentação da nova versão e vamos começar a fazer aqui a modelagem do objeto, que vai ser o objeto em forma de uma vela. E para isso nós vamos excluir esse cubo aqui, selecionando com o botão direito, clicando na tecla X, Delete. Vamos adicionar a área de trabalho com Shift A, uma mesh do tipo cilindro. Essa mesh já disponível aqui na nossa área, eu vou aproximá-la com a rodinha do meio do mouse e vou entrar no modo Edit Mode para fazermos uma edição na sua forma. Então, clicando aqui em Edit Mode, eu tenho como trabalhar as malhas do objeto. E para trabalhar as malhas, vamos lembrar que nós temos esses três cubinhos aqui de baixo. O primeiro me permite trabalhar com as vértices, o segundo com as arestas e o terceiro com as faces. Nós vamos selecionar o cubo de faces, que é esse terceiro aqui. Vamos selecionar essa face de cima agora com o botão direito. E podemos ver que a face já está selecionada. Vamos clicar a tecla X, que é a tecla de deleção. E aqui no modo de edição nós vamos ter que definir o que é que nós queremos apagar do objeto. Por exemplo, eu quero apagar a face, então vou clicar aqui em face e essa face de cima, vocês vão ver que ela já foi excluída. Eu vou vir aqui embaixo, na seleção de malhas, e vou selecionar dessa vez o cubinho do meio, que vai me permitir trabalhar apenas com as arestas do objeto. Clicando nesse cubo, basta agora com o botão direito selecionar qualquer aresta do objeto. E o que eu vou fazer é pressionar a tecla Alt, e com ela pressionada eu vou com o botão direito pressionar em uma dessas arestas que ficam aqui na parte superior, onde eu excluí a face. Clicando aqui com o botão direito, verifique que eu consigo fazer a seleção desse anel de arestas que ficam na parte superior. Eu vou clicar a tecla E de extrusão. A ferramenta foi ativa, eu posso agora puxar se eu quiser fazer o alongamento dessas arestas, mas eu não vou querer fazer isso, eu vou usar a tecla ESC para sair. Mas a ferramenta ainda continua ativa aqui na área. Então dessa vez eu vou usar a tecla S de escala e vou empurrar o cursor do mouse em direção ao centro do cilindro e eu consigo fazer esse tipo de alongamento para o centro. E vou clicar com o botão esquerdo, aqui eu fixo o alongamento. Eu vou aproveitar agora o cursor na setinha azul, que é a coordenada do manipulador Z, pressionar o botão esquerdo do mouse e vou arrastar para baixo para criar um efeito dessa forma. Vou pressionar o botão do meio do mouse para dar um giro, para eu ver o objeto mais por cima. E aqui, ainda aproveitando as arestas que continuam selecionadas, eu vou dar novamente o E de Extrude, vou sair da ferramenta, vou digitar a tecla S e novamente vou empurrar o cursor do mouse para o centro da figura. E eu vou começando a fechar aqui essa parte superior do cilindro. Botão esquerdo, vou dessa vez novamente encostar o cursor na seta azul, pressionar o botão esquerdo do mouse e trazer para cá. E para fechar essa parte de cima, eu vou usar a tecla S, vou empurrar para o meio
E aqui eu vou usar o atalho Alt M, onde eu abro o menu Merge, que é de união. Então eu vou usar essa opção unir no centro. Então eu vou pegar todas essas arestas e vou condensá-las num ponto bem no centro. Clicando aqui eu consigo fechar o objeto aqui em cima. E aqui eu tenho já a minha vela desenhada, é uma vela bem básica, e nós vamos criar os efeitos agora dessa vela para fazermos aqui o que nós precisamos junto ao nosso tutorial. Eu vou apenas usar um modificador e vou voltar para o modo Object Mode. E aqui no modo Object Mode eu vou acionar esse ícone em forma de uma chave inglesa, que é o ícone de modificadores. Observe que aqui surge a opção de adicionar um modificador. Eu vou clicar nela e vou escolher entre esses modificadores um que está aqui nessa guia Generate, que é o Subdivision Surface. Vocês vão ver o objeto dessa forma. Então, para melhorarmos essa forma, nós vamos voltar para o modo Edit Mode. Vocês vão ver que eu ainda não apliquei o modificador. Ele tem as suas propriedades adicionadas ao objeto, mas ainda não foi aplicada. E para aplicar eu tenho que voltar para o Object Mode. Mas antes disso, eu vou alterar algumas configurações aqui, clicando View, colocando no valor 3 e em Render 3. Então aqui nessa opção de configuração do Subsurf, que é o Subdivision Surface, eu vou usar View com a opção 3 e o Render com 3. E nós vamos encostar o cursor. Vocês estão vendo que existe aqui, ó, um modelador feito com o modificador. E enquanto ele não está aplicado, esse modelador vai existir. E clicando a tecla Ctrl R, eu vou ter aqui aquela opção de fazer o corte da malha. Vocês vão ver um círculo de cor roxa. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Com isso eu consigo adicionar o círculo no modelador. E antes de clicar o botão esquerdo para fixá-lo, eu vou empurrar o mouse para cima e vocês podem ver que eu consigo, ó, trazer esse corte aqui para cima. Dando o segundo clique com o botão esquerdo, eu fixo o corte aqui nessa parte superior. Voltando o mouse novamente sobre o modelador do Subdivision Surface, eu vou clicar novamente o Ctrl R. Veja que surgiu novamente o círculo roxo. Vou clicar a primeira vez para criá-lo. E aqui eu posso arrastá-lo até o fundo para dar essa formatação aqui. E vou clicar com o botão esquerdo para fixar. E aqui eu já tenho o objeto já com as subdivisões feitas. E para aplicar o modificador nessa formatação que vocês estão vendo aqui, eu vou voltar para o Object Mode. E aqui no Object Mode eu posso vir agora nas configurações e clicar o Apply. Lembrando a vocês que esse Apply só pode ser feito aqui na Object Mode. E temos já aqui a forma da nossa vela. E vamos criar agora um efeito interessante, que é o efeito de um objeto, como se tivesse essa vela derretendo aqui em cima. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou usar a visão de raio-x para poder enxergar o objeto que eu vou adicionar. Com isso eu consigo ver os objetos de forma como se estivesse vendo num raio-x. E vou digitar o Shift A e vou adicionar uma mesh no formato UV-esfera. Se nós usarmos o Z na visão sólida, nós não vamos conseguir enxergar ela por um total. Então com o Z aqui a gente consegue fazer essa visão aqui de raio-x. Então vamos dar o S para diminuí-la no tamanho. Vamos encostar o cursor nessa setinha azul. Vamos trazê-la aqui para cima do objeto que vai imitar a vela. E vamos voltar a nossa visão sólida clicando Z novamente. E aqui nós temos o nosso objeto esférico. Vamos dar a ele também um modificador do tipo Subdivision Surface. Vamos manter essas subdivisões de View e Render aqui no valor 2. E vamos aplicar o modificador também à esfera. E para criarmos o efeito de fluido, nós temos que ter um objeto que vai ser o ambiente do fluido. E esse objeto pode ser um cubo. Então vamos adicionar a nossa área de trabalho com Shift A, mais um objeto aqui do tipo Cube. E vamos mudar a nossa visão, já que estamos usando a visão de perspectiva de usuário, para a visão, clicando aqui em View Front, que é a visão frontal, e em View novamente, visão ortográfica. Nós vamos dar o SZ para aumentar a dimensão desse cubo no sentido da coordenada azul. Vamos trazê-la para cá e vamos alargar um pouquinho mais esse cubo, dando um SX. A gente consegue, ó, fazer essa opção. E agora nós vamos
implementar aqui o recurso que vai nos permitir fazer o fluido dessa esfera caindo sobre a vela, que vai ser a cera como se fosse derretendo aqui sobre a vela. Nós vamos selecionar primeiro o cubo, lembrando a vocês que estamos aqui na visão Z, que é a visão de raio-x, e vamos clicar no ícone em forma de uma bolinha quicando, como se fosse uma bolinha de ping-pong, que é o ícone de efeitos físicos. Clicando nele, nós temos aqui a opção Fluid, vamos clicar nela. E nós vamos atribuir um efeito fluido para esse cubo, denominado domínio, que é o domain. Vamos clicar aqui, ele vai ser o ambiente onde nós criaremos o efeito. Já temos aqui o domain, que é justamente essa caixa criado. Nós vamos selecionar a esfera, que vai ser o objeto que fará o fluido, clicando aqui na barra de propriedades de efeitos físicos, denominada Fluid. O tipo que nós vamos usar vai ser o tipo chamado Fluid. Nessas configurações aqui, nós vamos mudar apenas essa opção aqui, volume, para Dot. Vamos manter todas essas informações aqui. E o último objeto, que vai ser o obstáculo, que vai receber esse fluido, vai ser esse objeto, que vai ser a nossa vela. Vamos selecioná-lo com o botão direito e vamos vir aqui no ícone de propriedades de efeitos físicos, clicando em Fluid, vamos usar a opção Type do tipo obstáculo, porque ele vai ser o objeto que receberá o impacto. Tendo já configurado os três objetos para o efeito, nós vamos selecionar o objeto que vai ser o domínio, que é justamente o cubo, e vocês vão ver que eu tenho aqui algumas configurações desse domínio, a exemplo aqui de Resolution, Preview, tenho como clicar nessa setinha aqui à esquerda, nós vamos abrir essa janelinha de Fluid World, nós vamos alterar alguns parâmetros aqui. Aqui em Fluid World, fluido do ambiente, nós vamos mudar essa opção aqui onde tem Viscosity Preset, que é a configuração de viscosidade. Vamos usar aqui em Base o valor 3, Enter. E aqui em Exponent, nós vamos usar também o valor 3, Enter. Vamos manter o restante das configurações. Aqui em Fluid Boundary, nós vamos aumentar esse valor de Subdivisions aqui para número 3. E feito esse procedimento, vocês vão ver que eu tenho aqui a opção de criar a simulação do fluido aqui na área. Então, clicando aqui nessa opção Bake, eu tenho como fazer essa simulação inicial. E quanto maior essa resolução, maior vai ser esse Bake, ou maior vai ser o seu arquivo. Eu vou mantê-lo aqui nesse formato bem básico. Então, vou clicar aqui em Bake, verifique que aqui em cima vai surgir uma taxa de animação, onde ele pega aquele domínio e transforma nesse efeito que vocês estão vendo aqui. Nós vamos ter aqui essa barra de progressão que vai estar mostrando aquele objeto se transformando em uma espécie de líquido viscoso caindo aqui sobre a vela. Ele fará o efeito aí que nós queremos da vela derretida aqui na nossa cena. Vamos deixar concluir. Observe que a nossa barra aqui já chegou em 100%. Se nós viermos aqui na linha de animação agora com o Bake criado, dermos o Alt A ou clicarmos aqui no Player, vocês vão ver aqui o líquido escorrendo sobre o objeto vela. Vamos dar o ESC aqui para sair. Vamos pegar um ponto qualquer aqui, por exemplo esse. Vou pressionar o botão esquerdo do mouse e vou usar a tecla Z para voltar minha visão no modo sólido. Vocês vão ver que eu tenho aqui o efeito como se fosse uma cera derretida na parte superior da vela. E nós vamos utilizar justamente esse ponto que está aqui. E para usarmos essa visão que vocês estão vendo, eu vou vir aqui no ícone de modificadores, tá vendo aqui, onde tem a chave inglesa. Observe que eu tenho aqui o fluido que nós criamos, que é justamente esse efeito aqui, para a gente aplicar. Quando eu der o Apply aqui, eu não vou ter mais animação, mas eu vou ter a cena aparecendo com esse derretimento que vocês estão vendo aqui em cima. Então, clicando em Apply, já fixei. Observe que se eu der o Alt A ou Play aqui, eu não tenho mais animação. Então, eu já criei o efeito aqui com o fluido aplicado. E basta agora eu selecionar a esfera, não quero mais ela aqui para o meu objeto. Vou dar o X, Delete. E temos aqui a nossa vela, que aparecerá com o efeito que nós criaremos aqui de chama agora, saindo pela parte superior.
Vamos adicionar novamente uma esfera. Eu não precisaria nem ter apagado aquela esfera anterior, apenas para a gente seguir o passo correto aqui, tá? Então eu vou dar o Shift A e vou adicionar um objeto esfera novamente. Ele já surgiu aqui no meio do cubo, vou trazê-lo aqui para cima. Vou diminuí-lo com a tecla S e vou trazer essa esfera pequenininha aqui para a parte superior. Se nós formos ver aqui pela visão de frente, vamos posicioná-lo aqui. Esse é o objeto que fará a chama aparecer aqui da nossa vela. E vamos adicionar a esse objeto o recurso Quick Effects, utilizando o Smoke. Então vamos vir aqui com ela selecionada em Object, vamos clicar aqui em Quick Effects e vamos usar aqui o efeito chamado Quick Smoke. Observe que o próprio programa já criou um domínio do efeito de fumaça ou fogo para esse objeto que nós selecionamos. Vamos só ajustá-lo aqui no seu tamanho. Eu vou vir aqui para a visão de frente. Nós vamos puxar aqui, ó, esse ambiente um pouco mais para cima. Mas vamos deixar a nossa esfera, que é essa esfera aqui no centro. Se dermos o Alt A ou Player, vocês vão ver, ó, que o objeto ele já começa a emitir uma fumaça. E esta fumaça ela é decorrente já do efeito Quick Smoke aqui provocado pelo domínio e o objeto que nós inserimos aqueles recursos. Bem, mas nós não queremos aqui que o objeto ele emita fumaça, eu quero que ele emita fogo. E para isso é necessário que eu venha aqui e selecione com o botão direito o objeto esférico, que é a nossa... Vamos voltar aqui para o frame 1 que fica mais fácil. Eu vou aproximar aqui com o botão do meio do mouse. Mas vamos selecionar aquela esfera pequenininha que está dentro desse domínio aqui. E vamos vir aqui no ícone de efeitos físicos, clicando na bolinha de ping-pong. Observe que ele está aqui com o Flow Tip, que é o tipo de efeito aí de fogo e fumaça que ele está aplicando, no efeito de fumaça. Para eu mudar a opção, é necessário que eu clique nessa caixinha aqui e mude para o modo Fire. E aqui eu vou mudar de fumaça para fogo. Se eu voltar aqui a animação com o Alt A, veja que o que eu estou fazendo agora é fazendo a chama. E essa chama, se nós formos dar agora o processo de renderização, eu vou parar aqui a cena nesse ponto, vou segurar o botão do meio do mouse e pressionar. Se eu quiser verificar como é que está sendo a visão pela lente da minha câmera, eu vou entrar aqui no modo de vista câmera. É dessa forma que a minha câmera estará enxergando aqui o cenário. Então se eu der o render vai proceder e vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, o objeto em forma de... podemos aí identificar como um toco de vela, né? E a chama fluindo. Mas nós temos aqui alguns defeitos no cenário, que é justamente o defeito do sombreamento ainda daquele ambiente domínio. É necessário que a gente saia daqui com o ESC, a gente selecione o domínio e nós vamos vir com esse domínio aqui selecionado no modo de materiais, tá vendo? E vamos buscar numa opção chamada Option, clicando nessa setinha aqui, essa seleção aqui chamada traceável, que é a caixa que nós vamos desmarcar. Se dermos o render agora, vocês vão perceber que aquele sombreamento do ambiente, que é o domínio, não vai estar aparecendo mais sobre a vela. E agora nós vamos só fazer algumas texturizações básicas aqui na cena, para deixarmos o ambiente um pouco mais legal aqui. Vou dar o ESC. E vamos adicionar uma superfície aqui para o nosso cenário. Com o cursor na janela 3D, vamos digitar Shift A, Mesh Plane. Já criamos uma superfície aqui. Vamos dar um S de escala para aumentar esse chão. Vamos puxá-la aqui até esse ponto. Vamos dar um material para ela, que é uma cor. Clicando aqui no ícone de materiais, New. Clicando nessa caixinha aqui, Diffuse. Vamos dar uma cor aqui, por exemplo, azulada. E vamos criar um efeito de refletividade desse piso. Clicando em Mirror, que é espelho. Aumentando aqui esse índice. Nós já temos aqui o chão com essa cor e com o espelhamento. Aqui nesse ambiente de fundo, nós vamos clicar no ícone
World, que representa o ambiente. Vocês vão ver que o cinza que eu estou utilizando é esse. Vamos botar uma cor escura de fundo. Eu vou clicar aqui nesse Horizon Color. Abrindo essa caixa de cores, eu vou trazer essa tarja aqui, monocromática, bem aqui para baixo, para que fique com preto total. E vamos aplicar aqui uma cor para nossa vela. Então eu vou selecionar o corpo da vela, por exemplo, e vou adicionar um material clicando em New. E esse material nós vamos dar para ele uma cor aqui, um amarelinho. Vamos dar uma cor de especular mais brilhante ao material. Vamos dar um hardness aqui com uma dureza também maior para ele. Vamos dar aqui um pouquinho de espelhamento também. Dar uma refletividade menor aqui do que a do chão. E vamos repetir para aquele efeito que nós criamos aqui da cera derretida, selecionando com o botão direito, o mesmo material que nós aplicamos no toco. Em vez de darmos um New, nós vamos clicar nessa caixinha aqui da direita. Vamos escolher o material, que é o mesmo, vocês vão ver que eu já tenho aqui. Se for dar a renderização da cena aqui agora, vocês vão ter algo aqui, ó, como se fosse um objeto em forma de uma vela creme. Nós temos aqui uma intensidade de sombreamento muito forte. Nós vamos mudar isso. Eu vou dar o ESC para sair da renderização. Vamos mudar nossa vista para a visão de topo. E vamos buscar aqui, vou dar o zoom. A lâmpada, vou trazer essa lâmpada para cá. E em vez de utilizar esse escuro muito forte que eu estou usando aqui nas suas propriedades, na direita, na guia Shadow, eu vou clicar nessa caixinha aqui escura e vou aumentar um pouquinho aqui para dar uma cor mais acinzentada. Se eu for dar renderização agora, verifique que eu tenho um tom de sombreamento mais suave aqui na cena. Eu tenho um objeto emitindo uma chama, um chão com uma superfície brilhante, a vela. E gente, aqui esse recurso que vocês viram da cera derretida em cima, vocês podem deixar, por exemplo, na hora que vocês forem fazer o efeito, esse líquido escorrer pelo toco para dar um efeito aí como vocês viram nesse exemplo do início do tutorial, ok? Então é dessa forma que a gente pode criar um efeito desse tipo. Para criarmos a nossa animação, é simples. Nós vamos vir aqui na timeline, vamos sair daqui, ESC, vamos pegar a nossa visão de câmera, vamos fazer uma animação apenas da lente da câmera. Vamos selecionar a câmera com o botão direito, e aqui na timeline, no frame de número 1, vamos clicar a tecla I, Lock Rot Scale. Vamos inserir um primeiro quadro-chave aqui nesse ponto. No frame de número 120, nós vamos agora pressionar o botão do meio, mas antes disso nós vamos travar a câmera. Clicando na tecla N, a gente abre o painel de propriedades da 3D View e nós temos essa opção aqui, Lock Camera to View. Clicando nela, nós vamos dar o N para sair da barra de propriedades novamente. E aqui a gente, pressionando o botão do meio do mouse, eu faço um movimento somente da área, a câmera fica estática. Então é esse movimento que nós vamos dar aqui na câmera. Eu vou dar a tecla I novamente aqui com o cursor na janela e vou inserir aqui o segundo quadro-chave. Pronto. E aqui no frame de número 240 eu vou novamente com o cursor aqui, pressionar o botão do meio, vou dar um movimento nesse sentido e vou dar o terceiro quadro-chave clicando I, Lock Rot Scale. Pronto. Se formos dar o Alt e A, vocês vão ver a animação da seguinte forma. É como se a lente estivesse se movimentando sobre o objeto que nós criamos aqui em forma de vela. É evidente que eu não fiz um acabamento muito legal aqui no objeto, pessoal, porque precisaria de mais tempo para isso. Mas apenas para dar a vocês uma luz de como é que vocês podem fazer o efeito. Finalizando aqui, basta agora a gente vir aqui na guia que representa a câmera fotográfica, que é o Render, escolher em Dimensions a opção de resolução. Eu vou escolher aqui HD 720, vou manter essas configurações que ele tem aqui e vou buscar a guia de saída aqui, Alt Party. Vou escolher um nome por arquivo, vou colocar aqui vela e vou aqui onde eu tenho esse PNG, clicar nessa caixinha e escolher o tipo de arquivo como saída de vídeo AVI JPEG. Aqui eu vou clicar em RGB para fazer o vídeo em cores e vou aumentar essa qualidade aqui para 100%. Feitos os procedimentos, eu vou clicar em Animation e vocês vão ver que a partir desse momento eu vou ter 250 frames sendo renderizados para criar o vídeo no formato AVI junto ao meu computador.
Então vamos aguardar aqui a conclusão e logo chegue no final eu finalizo aqui o tutorial. E com o tutorial aqui já finalizado, vocês vão observar que eu já estou aqui no frame de 250. Eu vou clicar em Render e vou clicar em Play Rendered Animation. Eu posso usar o atalho Ctrl e a tecla F11. Com isso eu tenho a execução do vídeo que eu criei aqui com o efeito da vela e a chama acontecendo. Vou dar o ESC. É isso aí, pessoal. Essa é uma dica aí bem básica. Vocês podem utilizar a criatividade de vocês e um acabamento melhor aí na produção dos modelos que vocês vão utilizar no efeito. Boa sorte e grande abraço. Até o próximo tutorial.